irmãos, aos ouvintes desta live. Gostaria de compartilhar com os irmãos Salmos 23. Vamos meditar na palavra do Senhor. Uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, onde o salmista, no versículo 3, nos diz: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Amém? O salmista Davi, aqui no versículo 3, ele fala algo importante para nossas vidas. Quando ele diz, refrigera a minha alma. E o ato de refrigerar a nossa alma, irmãos, é algo muito profundo para nós. É algo que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Onde o salmista diz que essa refrigerar a nossa alma é o ato ou efeito de refrescar. A alma é o nosso entendimento, é as nossas emoções, aonde, se nós formos olhar para nós como pessoas, né? Nós, como estamos em lugares quentes, como eu que morei no Rio de Janeiro, quando estava um calor horrível de 40 graus, 42, quando você sai de um lugar quente, que você entra num local frio, ar-condicionado, seja o que for, aqui onde nós estamos, nós não sentimos tanto, porque aonde nós estamos, seja em casa, seja no carro, tudo tem o seu ar-condicionado. Mas no Brasil, principalmente, quando eu me lembro que quando nós entrávamos em algum lugar, era aquele alívio, né? Eu creio que muitos irmãos entendem o que eu estou falando. E quando a nossa alma ela fala que precisa desse refrigério, eu quero estar falando que alguns pontos que nós temos que observar na palavra, para que, quando o salmista diz, refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça. Amém? Nós observamos, irmãos, que a nossa alma no Salmos 43, no versículo 5, e assim nos diz a palavra do Senhor, quando o salmista fala desejos pelo santuário, desejos pela presença do Senhor. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio, Deus meu. A nossa alma, irmãos, ela tende a estar abatida, a estar necessitando de um refrigério. E quando o salmista fala, por que você está abatida? Por que você te perturba dentro de mim? Então, às vezes, a nossa alma ela está inquieta. A nossa alma ela anseia, ela deseja algo. Ela deseja algo, irmãos, que eu e você precisamos atentar para ela. Para que você entenda melhor, em nós temos o corpo, alma e espírito. Para que você entenda melhor, na sua alma, ela carece, ela precisa de algo. E nós vamos falar nessa noite sobre esse refrigério, sobre o que a tua alma precisa. E quando o salmista diz assim, por que você está tão abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? As nossas emoções, os nossos desejos, nosso entendimento, seja o que compõe a nossa alma, ela sempre vai estar num patamar de buscando sempre algo, buscando algo. E às vezes, irmãos, quando nós não atentarmos, podemos estar entrando nessa passagem que diz, por que você está tão abatido? Por que você está tão perturbado, a minha alma? E eu quero trazer para você nessa noite
alguns fatos que nós temos que observar para que a nossa alma esteja no refrigério. Porque algo bom, irmão, é quando o salmista Davi diz: refrigera a minha alma. A palavra de Deus diz em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 16, assim nos diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: pondo-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Quando Jeremias, aqui o profeta, está pregando a palavra para o povo de Israel, no capítulo 6, ele está falando: pondo-vos à margem do caminho e perguntai pelas veredas antigas. Veredas quer dizer, irmãos, caminhos estreitos. E quando Jeremias está falando ao povo de Israel e está dizendo: ponde-vos à margem no caminho e perguntai por essas veredas antigas, que quer dizer o caminho estreito. E qual é o bom caminho? A palavra de Deus fala, irmãos, que o caminho é estreito, a porta é estreita. Largo é o caminho que conduz para a perdição, mas estreito é o caminho que conduz para a vida eterna, para Jesus Cristo. E aqui, quando Jeremias está falando para o povo de Israel: procura essas veredas antigas, procura esse caminho estreito. Qual é esse bom caminho? Andai por ele e achareis refrigério, acharei descanso para a vossa alma. Mas eles disseram: não andaremos. Colocamos atalaias também para avisar, atentos, com sons, com trombetas. E eles disseram: não escutaremos. E aqui é um dos primeiros fatos que eu observo para que a minha alma esteja nesse refrigério, esteja descansando no meu Senhor. Eu preciso estar procurando as veredas, essas veredas antigas, que é o caminho da palavra, o caminho que é estreito, o caminho que leva ao céu, porque a palavra de Deus diz assim: são poucos que encontram ele. Muitos encontram os caminhos mais fáceis, a porta mais larga, mas o caminho que conduz à vida, convida a Jesus Cristo, que conduz aos céus, é estreito. E quando a palavra diz: são poucos que entram por eles, são poucos que procuram, irmãos, o refrigério da alma. O refrigério que a sua alma tanto anela pela presença de Deus. E quando a palavra de Deus diz no Salmo 19, 7, também outro fato que nós observamos, quando a palavra de Deus diz, Salmos 19, 7, nos diz a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor, ela é perfeita. A lei, a palavra do Senhor, ela é perfeita. Isso quer dizer, irmãos, que eu e você temos que meditar nesta palavra dia e noite, não ser só ouvinte, mas praticante. Quando a palavra de Deus diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura, refrigera a alma, é que quer dizer que quando eu e você estamos mergulhados na palavra do Senhor, eu tenho refrigério na minha alma. A palavra de Deus diz no Salmo 1 sobre este varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele medita de dia e de noite. E tudo que ele faz é bem sucedido. Quando a palavra de Deus diz que essa lei do Senhor é perfeita, irmãos, é a palavra do Senhor em nós,
é a palavra do Senhor sendo na nossa vida a cada dia, sendo a palavra do Senhor, quando nós falamos, é a palavra do Senhor, aonde nós chegamos, declaramos a palavra. Jesus é o verbo se fez carne, habitou entre nós, é a palavra, e quando eu e você, nós levamos palavra, nós levamos vida. Vida para refrigerar almas que estão precisando e necessitadas. Porque está batido a minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E quando o salmista diz que quando eu atento para a lei perfeita, a lei do Senhor, eu restauro, a minha alma, ela tem o refrigério. Que coisa, que maravilha, irmãos, nós temos o refrigério da nossa alma. Nós temos o refrigério, a presença do Senhor. A lei do Senhor em nós. Como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra escrita no nosso coração, cravada em nossos corações. Esta aliança que o Senhor fez comigo e com você. Esta aliança que foi escrita em nossos corações, não em tábuas de pedra, mas no coração. E é a palavra viva. É a palavra que traz vida, que traz refrigério à nossa alma. Quando o Senhor diz, lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Irmãos, quando o Senhor está falando em Mateus, no capítulo 11, Jesus como o Salvador, ele está dizendo, ele está fazendo um convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, quer dizer assim, você que não tem refrigério na sua alma, você que precisa tomar remédio para dormir, porque senão você não consegue dormir, você que passamos por esses momentos, dias difíceis, e que não tem paz, e que precisa de antidepressivo para poder dormir, que precisa estar dependendo de remédios, dependendo de médicos para poder sobreviver. Você que não tem paz, você que está desesperado, você que acha que não tem saída para o seu problema, eu quero dizer para você que tem um que tem saída para a sua vida e para nossas vidas. Quando Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Irmãos, há um cansaço que quando não refrigera a minha alma, eu fico cansada. É um cansaço extremo. Dorme cansada, acorda cansada, não sabe por quê. Porque há uma tristeza, há uma falta de alegria, há uma falta de refrigério na alma. A alma fica abatida. Por isso que fala, por que estás abatido a minha alma? Mas Jesus quer fazer uma mudança na sua vida. Ele quer que você venha a Ele. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que quer uma mudança na sua vida, você está cansado de viver uma vida de mesmice. E o Senhor diz, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso na vossa alma. Irmão, quando eu aprendo isto, é um segredo. Quando eu aprendo o segredo de estar na presença do Senhor, o segredo de ser humilde de coração, o segredo de ser manso, encontrarei descanso. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes.
E quando nós encontramos isso, irmãos, nós encontramos descanso na nossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu e você, irmãos, a cada dia precisamos estar mergulhados na palavra, na presença do Senhor. Essa nossa alma precisa desse refrigério. E nós só vamos encontrar isso na presença. A presença dele. Porque quando o doutor Jesus chega, algo acontece. Quando o doutor Jesus chega, a tristeza, ela salta de alegria. Já parou para pensar? Quando Jesus chega, a palavra, ela, qualquer situação que você está passando, ela coloca um fim. Por quê? Acabou o problema? Não. Mas Jesus, quando chega, com o problema que você tem, ele vai tratando de você, ele vai tratando dos seus problemas, ele vai fazendo você atravessar as dificuldades com ele. E com ele é diferente. Com ele é diferente. Porque quando ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, quando eu faço o que está falando aqui, quem está cansado, quem está sobrecarregado, e aprende com o Senhor esse caminho de mansidão e humildade, eu vou encontrar o descanso para a minha alma, o descanso que tanto nós queremos, o descanso que tanto nós precisamos. E quando a palavra de Deus diz, em Atos, no capítulo 3, no versículo 19, nos diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigérios, e que envie ele o Cristo, que já foi designado. Atos, capítulo 3, no versículo 19, fala, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. Glória a Deus. Quando quem está falando aqui é o apóstolo Pedro, está falando o discurso de Pedro no templo. E ele está falando para que haja um arrependimento. Irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Porque quando eu me arrependo, eu me quebranto diante do Senhor. A presença dele vem sobre a minha vida, sobre a minha casa. E quando a palavra de Deus é arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. Quando Isaías diz assim, olha, esse tempo da graça, esse tempo de salvação, quando a palavra de Deus diz em Isaías, lá no capítulo 1, diz, o convite desta graça, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles vão se tornar branco como a neve. E ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Quando nós ouvimos o Senhor, quando nós estamos atentos à palavra do Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós nos arrependemos, quando diz aqui em Atos, e convertemos ao Senhor, os nossos pecados são cancelados. Nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. E diz, ainda que os seus pecados sejam vossos pecados sejam como a escarlate, eles vão se tornar branco. Mas tudo isso, irmãos, é um posicionamento meu e seu. Que posicionamento esse? De ouvir a palavra do Senhor. Tanto você que ainda não aceitou ele, de nós como hoje ouvirmos e praticarmos, porque se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A minha alma está no refrigério e eu como o melhor da terra, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Mas, se recusardes e fordes rebeldes,
serei devorado pela espada. Qual é a espada, irmão, que está falando aqui? A palavra, porque a boca do Senhor o disse. Esta mesma palavra que estamos pregando. Hoje nós estamos nesse tempo da graça. Essa palavra refrigério em hebraico quer dizer yoshovev. Na palavra, tem uma palavra da raiz que quer dizer chuv, quer dizer voltar. Voltar, irmãos. Quando o Senhor está falando, volta pelo caminho. O caminho das veredas antigas. O caminho para você, vou falar com você agora que um dia esteve na presença do Senhor. Um dia você esteve sentado no banco da igreja. Um dia você era até o primeiro a chegar na igreja. Aquele seu primeiro amor, lembra? Eu quero voltar ao primeiro amor. Que essa chama acenda no seu coração. Que esta chama agora, em nome de Jesus, entra no seu coração e vem acender. Eu quero voltar ao primeiro amor. Faça-me, Senhor, voltar ao primeiro amor. A alegria de quando eu tinha de ir para a sua casa para adorá-lo. Eu quero falar para você que um dia esteve na casa do Senhor, mas as ervas daninhas, as más conversações que corrompem os bons costumes, foi minando, foi contaminando você. Conforme em Hebreus foi falando, a amargura foi entrando. Eu quero dizer para você, ainda há tempo esse convite da graça. Porque se você ouvir ao Senhor, você vai comer o melhor da terra. Mas se recusar e for rebelde, a própria espada, a palavra, sereis devorados. E quando a palavra de Deus diz assim, a fim de que na presença do Senhor venha um tempo de refrigério, a fim de que na presença do Senhor seus pecados sejam perdoados. Eu quero falar para você que não conhece, nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Talvez pela primeira vez hoje. Eu quero dizer para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse convite hoje da graça. Graça quer dizer favor imerecido de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que tudo que naquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse convite da graça é para você hoje. Você que precisa de uma saída. Você que precisa de um refrigério. Você que está buscando algo e não encontra, eu quero dizer, Jesus Cristo, ele bate a porta. Mas só que ele é cavalheiro, ele é gentleman. Ele não força, ele está batendo. É a graça. Todo dia. Você precisa estar ouvindo, estar atento, abrir o seu coração para ele, para a salvação, para que você o encontre. Conforme Atos fala, arrepende-se e converta-se ao Senhor, para que seus pecados sejam cancelados, que se tornem brancos como a neve, para que você tenha esse refrigério na sua alma. E eu quero falar também para nós, que estamos na presença do Senhor. E que se eu for perguntar, mesmo na presença do Senhor, a nossa alma, às vezes, como o salmista diz, às vezes está inquieta. Porque às vezes, aos nossos olhos, são demorados algumas coisas. Não é verdade? Mas o tempo é de Deus. O tempo é do Senhor. E aquele que prometeu, vai fazer. Aquele que tem promessa, que está na presença do Senhor, ele vai cumprir todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz em Isaías que ele vela pela sua palavra para cumprir. Não volta para ele vazia, sem fazer o que apraz. Quando nós temos uma promessa diante de Deus, seja o tempo dele, irá se cumprir cabalmente. Por quê?
porque ele tem o melhor da terra para mim e para você. Comereis o melhor desta terra. E a palavra dele é fiel. Seja o que for, qualquer situação que você esteja enfrentando, saúde, ele é o médico dos médicos. Ele já levou sobre ele todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra de Deus diz que na sua mão há o alongar da vida, em Provérbios. E isso é lindo, alongar da vida. Ele que dá vida, celebrar a vida é uma bênção todos os dias. Quando eu e você acordamos pela manhã, a misericórdia de Elohim se levantou sobre nós. Na outra mão dele há riquezas e honra. E quando ele quer abençoar, quando a palavra de Deus diz, minha é a prata e o ouro, quando ele quer abençoar, irmãos, ele abençoa. Quando ele quer exaltar, ele exalta. Quando ele faz descer a sepultura e faz subir, ele empobrece, mas também enriquece. Ele está no controle de todas as coisas. Você que conhece Jesus Cristo, que está na presença dele como eu quero dizer para você que há um tempo novo de Deus, conforme foi falado hoje no nosso culto pela manhã. O melhor de Deus, o tempo de Deus, o tempo de cantar chegou. O tempo de Deus na nossa vida, o melhor ainda de Deus está por vir. E eu vou dizer para você, ele tem alegria e prazer de fazer o melhor para a sua vida. Amém, irmãos? Quem é que crê nessa palavra? Ele tem o melhor para fazer na vida. Eu creio que Deus está trabalhando ao nosso respeito. Eu creio que Deus está trabalhando na casa da vida do meu sogro, da minha sogra, que sempre estou orando por eles. E eu creio que ainda eles vão sorrir e vão ser honrados e exaltados por Deus aonde eles estão. Porque Deus é fiel. Qual o segredo nisso? Declara a palavra. Todo dia. Declara a palavra. Declara a palavra. E como? Se fortaleça, dando glória a Deus. Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. Declare a palavra. Em momentos que a sua alma grita dentro de você, porque está batida a minha alma, espera em Deus, porque nele eu esperarei. É nele que eu confio. E quando você confia no Senhor, irmãos, quando você declara a palavra, é diferente. Há refrigério na sua alma, há alegria, há prazer, há júbilo, há renovo. Porque quando Jesus chega, algo acontece. E esse refrigério, irmãos, essa alegria ninguém pode tirar. É por isso que eu falo que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Primeiro que estamos aqui de passagem. Para completar, eu quero dizer para você, eu estou aqui de passagem. Para encerrar, eu quero dizer para você que eu sou cidadã do céu. Eu quero dizer para você que o que me espera lá no céu é grande, é enorme, é tremendo. Eu vou pisar em ruas de ouro, muro de cristal, vou ter uma mansão celestial, vou ter uma veste nova. Né, meu sogro? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu sempre brinco com ele, eu falo assim, ele tem as noras, e eu sempre falo, eu sou a nora que o senhor mais gosta, né? Que as outras não ouçam, né? Mas que Deus abençoe a todos vocês. Que essa palavra venha cair em boa terra. Que a tua alma venha ficar refrigerada na presença de Deus. E que você venha cantar o cântico da vitória. E dizer, o meu Redentor vive. E o que me aguarda é muito grande. O melhor de Deus está por vir para a minha vida e para a sua. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.